Deixa eu compartilhar algo da parte de Deus com você nesse dia. Irmãos, hoje eu quero falar a respeito da zona de conforto. Se Deus te fez uma promessa, se prepare, porque Ele vai te tirar da zona de conforto. Ontem nós falamos aqui a respeito do profeta Jonas, que Deus mandou o profeta Jonas ir pregar para o povo de Nínive, só que Jonas, ele decidiu fugir da face do Senhor e ele pegou um barco para ir em direção a Tarsis. E o que Deus fez com Jonas? Jonas estava ali dormindo no barco, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo, mas Deus enviou o quê? Enviou um vento, enviou uma tempestade e balançou, sacudiu aquele barco e quase aquele barco naufragou, quase aquele barco veio a pique. Deus tirou Jonas da sua zona de conforto e colocou Jonas de novo na direção do seu propósito. E é isso que Deus faz comigo e com você. Se Ele nos prometeu algo, e Ele é Deus que não mente, Ele é Deus que não se arrepende, e se Ele prometeu, Ele vai fazer cumprir. Mas como é que Ele faz cumprir as promessas que Ele faz na nossa vida? Não é, sabe, na beira da praia, tomando uma aguinha de coco, tudo tranquilo, e vai trabalhando, vai orando, vai lendo a palavra, e em determinado momento vai se cumprir. Não. Chega num determinado momento, Deus começa a nos tirar da zona de conforto, Ele começa a nos chacoalhar, porque se Ele não fizer isso, a gente, sabe, a gente fica parado, a gente fica estagnado, a gente não se levanta para poder fazer, para poder cumprir. Então Deus, Ele vê que a gente está meio acomodado, Ele começa a nos sacudir, nos tirar da zona de conforto. Você vê que foi assim com Abraão. Abraão esperou 25 anos para se cumprir a promessa do nascimento do seu filho Isaque. Deus fez uma promessa a Abraão, e Ele falou para Abraão: pode contar o pó da terra. Se você conseguir contar o pó da terra, você vai conseguir também contar a sua descendência. Ele falou para Abraão: a sua descendência será como o pó da terra, será como as estrelas do céu. Mas Abraão, depois do nascimento de Isaque, o que Abraão fez? Se acomodou. E quando Isaque tinha 15 anos, o que Deus fez com Abraão? Tirou ele da zona de conforto e falou: Abraão, me oferece Isaque em sacrifício, em holocausto. Ali Ele tirou Abraão da sua zona de conforto. Abraão achou que ele nasceu Isaque, a promessa se cumpriu, agora Isaque, eu vou ter outros filhos, Isaque vai me dar mais filhos e assim será a minha descendência. Não, Abraão teve que entregar Isaque, porque Abraão teve que sair da sua zona de conforto. E a palavra que eu vou deixar aqui para vocês, o versículo, está lá em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus aqui deu uma promessa aos seus discípulos, aos apóstolos, que eles iriam pregar a palavra, que o evangelho de Cristo ia chegar em todos os povos da terra. E a gente fica pensando, olhando aqui, como é que isso vai acontecer? Eles vão pregando de cidade em cidade, até chegar aqui a nós, que nós somos o confins da terra, nós estamos do outro lado do planeta. Mas como é que Deus fez para acelerar esse processo? Que Deus, Ele acelera o processo nas nossas vidas. Ele nos sacode para a gente, sabe, se mexer. Ele, sabe, coloca algumas dificuldades financeiras, toca na nossa saúde. Sabe, ele nos move, nos sacode para a gente acordar, para a gente despertar, senão a gente fica disperso e fica ali achando que vai acontecer. Deus prometeu, Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, uma hora vai cumprir. Mas só que Deus fica olhando para a gente e fala: cara, se eu não sacudir esse rapaz, se eu não mandar um vento, não mandar uma tempestade, eles não vão despertar. E assim Ele fez com os seus apóstolos. Ele deu a palavra, Ele fez a promessa, mas só que a gente vê lá em Atos 7, como é que começa a se cumprir? Com a perseguição da igreja. Ele envia uma perseguição, ali Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, Estevão é morto, e as suas roupas é colocado aos pés de Saulo, e ali Saulo, sabe, olhou aquilo, se agradou daquilo, pediu cartas para poder ir atrás dos discípulos e perseguir os demais discípulos, perseguir a igreja. Foi assim que começou o evangelho ser disperso, porque ali, eu lendo essa palavra, eu confesso que eu me entristeci, falei: caramba, mataram Estevão e tal, e quando eu fui lendo ali, em Atos 7, mas quando eu virei a página lá no final, depois que mataram Estevão, que eu entendi o que Deus fez.
lá no Atos 8, no versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então Deus enviou uma perseguição para que eles pudessem se dispersar ali de Jerusalém, Samaria, Judéia, para que a palavra não ficasse presa só ali entre os judeus, porque Jesus queria alcançar também os gentios. Nós somos os gentios, e a palavra de Deus, por causa da morte de Estevão, por causa de uma perseguição, porque ele tirou a igreja do conforto de Jerusalém, de Samaria e da Judéia, a palavra de Deus chegou até aqui no Brasil, que nós estamos do outro lado, sabe, do planeta, estamos muito longe de Israel, aonde tudo começou. O evangelho chegou aqui nas nossas mãos através de uma perseguição. Então Deus, para cumprir aquilo que Ele te prometeu, Ele vai te tirar da zona de conforto. Às vezes você não pode estar entendendo o que está acontecendo, tantas coisas, o mundo desabou na sua cabeça, é enfermidade, é falta de dinheiro, é perseguição, é injúria, é mentira com o seu nome, tantas outras coisas que podem estar acontecendo na sua vida, mas Deus está mandando eu te dizer, isso é para se cumprir aquilo que eu te prometi. Tudo isso que está acontecendo na sua vida vai ser para testemunho. Você vai poder testemunhar, falar, se cumpriu, mas eu passei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então não desista, não desanime, não olhe para o que você está passando agora, não olhe para a circunstância. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando ao meu e ao seu favor, e vai se cumprir aquilo que Ele prometeu, mas nós devemos fazer a nossa parte, e quando nós paramos na caminhada, Deus levanta uma perseguição, Deus envia um vento, Deus envia uma tempestade. Deus queria alcançar o povo lá da ilha de Malta. O que Deus fez? Enviou o barco que estava indo para a Itália, estava indo para Roma, onde Paulo estava indo se apresentar aos romanos. Deus fez o barco de Paulo parar na ilha de Malta, e a palavra foi pregada ali naquele lugar, e muitas pessoas se renderam ao Senhor. Então Deus está, sabe, sacudindo o teu barco, está fazendo soprar, está enviando tempestade, mas Ele está te guiando na direção certa. Ele está alinhando o seu propósito com o propósito dele para a sua vida aqui nessa terra. Então, descansa no Senhor, continua caminhando, continua orando e pede direção ao Senhor, porque vai se cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Não vai ser sombra e água fresca, porque a vida do crente é com luta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, foi a palavra que Jesus deixou para a sua igreja. Então recebe essa palavra aí. Tenha bom ânimo no meio da tempestade, porque vai passar e você vai cumprir tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida. Amém? Recebe essa palavra no seu coração e lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida e Ele te ama. Amém?